Bom, então entrar em alguns circuitos em concreto, né? Pensando já agora em termos de design de circuitos, né? Ou seja, projeto de circuitos em concreto. Porque a gente viu que, por exemplo, igual naquele somador, no somador completo, a gente tinha um circuito bastante enxuto, mas aquele circuito, de certa forma, como é que eu chego no circuito daquele? Existe um trabalho, muitas vezes, muito manual aí, né? Ou seja, que existem, a gente pode pensar assim em duas linhas. Uma existem procedimentos automáticos, como por exemplo, aquele procedimento que a gente viu para gerar, no caso de circuitos combinacionais. A gente viu um procedimento, eu consigo gerar um circuito qualquer, combinacional, usando só ANDs e NOTs. Mas a gente viu que esses automáticos, a vantagem dele é que serve para qualquer caso. Você me dá uma tabela verdade, eu te dou o circuito. Agora, eles, para circuitos específicos, muitas vezes não são bons, né? Ou seja, eu consigo às vezes circuitos muito melhores do que usando essas regras gerais, né? Mas é um trabalho mais manual, né? Então, por exemplo, no caso de circuitos aritméticos, né? A gente viu a soma, né? Vamos ver alguns, né? A soma, multiplicação, divisão, multiplicação modular, né? E outro algoritmo de multiplicação. Então, por exemplo, uma forma que a gente poderia fazer para tornar a gente tinha um full adder. A gente sabe que a gente pode combinar os vários full adders para fazer uma soma com mais bits, né? Ali, o full adder te dá uma soma de 2 bits. Agora eu quero uma soma de 3 bits. Né? Na realidade, aqui era a soma de 1 bit. Né? 1 bit de cada, estou somando 2 bits, né? Mas 1 bit, digamos assim, de cada operando. Aqui eu quero somar 2 operandos, cada um deles com 3 bits. Então você, usando a ideia do vai 1 e da soma, o resultado da soma, combinando essas duas coisas, você consegue montar a sua soma. Então, aqui a gente pode ver também um detalhe. É que, por exemplo, no caso do resultado, eu tenho aqui meus operandos de entrada, os dois operandos, o A e o B, né, aqui, ó, A0, A1, A2, e B1, B0, B1, B2, e eu tenho o resultado da soma. S0, S1, S2 e S3. Então, nesse caso, eu estou olhando aqui a quantidade de portas que a gente usou, mas a gente está olhando também a quantidade de bits que a gente usou. Nesse caso, eu não precisei até limpar nenhum bit. Por quê? Porque cada procedimento, aqui eu consigo fazer de forma que eu aproveitei os bits que com valor 0 foram exatamente os necessários para guardar a saída. Mas, a gente pode pensar aqui, como um todo, eu usei quantas linhas? 3 para o A, 3 para o B e 4 para o resultado. Usei 10 linhas. Certo? É possível fazer essa soma na qual a quantidade de linhas que você vai usar é menor. E também não só isso, a complexidade. A gente tem que olhar 3 coisas. Uma é a quantidade de portas que você está usando. Outra é a quantidade de portas que você também consegue usar, às vezes, em paralelo. Porque, ou seja, que a gente chama de profundidade do circuito. Certo? Porque uma coisa é eu precisar usar 10 portas, mas eu sempre preciso usar uma depois da outra. Outra coisa é conseguir usar as 10 simultaneamente. Então, e a terceira é a quantidade de bits. Nesse caso aqui, a gente também tem um somador, só que um dos operandos, o resultado, ele ocupa o espaço de um dos operandos. Eu tenho, no outro caso anterior, eu tinha o A, o B, aí eu usava bits aqui vazios e guardava o resultado. Eu tinha A, B e A mais B. Nesse caso, não. Eu estou ignorando, aqui eu vou ter uns bits que eu vou entrar com os bits zeros, mas no final eles vão ser zero também. Então eu limpo e eventualmente eu posso usar isso mais para frente, esses bits, no outro circuito. No outro caso, eu tinha o A e o B e eu vou precisar de mais bits se eu quiser fazer alguma outra operação. Nesse caso não, os bits eu estou limpando. Justamente aquele procedimento de voltando, copiar e voltando aqui para limpar alguns dos bits. Mas o resultado, ele está num dos operandos aqui.
E a gente vê que essa operação também ela é reversível. Se eu tenho A e A mais B, eu consigo depois voltar e descobrir quem que é o B. Certo? Então são operações sempre, todos os passos são reversíveis, não há perda de informação, eu consigo voltar. Né? Tá, aqui, em vez de usar aquele full adder, a gente separou aqui uma parte para o query, outra parte para a soma. Né? Uma parte para o vai1, outra parte para o resultado da soma. Tá, da mesma forma que a gente fez a soma, a gente consegue fazer também a subtração reversível. E também a gente pode fazer essas operações controladas, né? Ou seja, a soma controlada, no qual o resultado pode ser condicional. Ou seja, eu posso fazer, eu quero fazer a soma desde que um determinado valor seja 1. Se esse valor for 0, eu não quero fazer a soma. É como a gente poderia simular aí um desvio de controle, certo? Quando a gente faz um programa, você muitas vezes tem lá, você usa o if, né, usa o C, você faz de acordo se uma condição for satisfeita. Então aqui eu posso fazer da mesma forma. Né? Se esse C aqui for 1, eu vou ter aqui, eu copio o valor de A 0, A1, A2, eu copio operando A para cá e faço a soma. Aí eu vou ter como resultado A mais B. Se o C for 0, a Toffoli, lembra que ela vai mudar esse valor se ambos forem 1. Então, se o C for 0, isso aqui vai ser tudo 0. Então, quem que vai ser o resultado aqui? B mais 0. Certo? Então, dessa forma, eu consigo uma soma condicional, uma soma controlada. Certo? Se a gente quisesse fazer a multiplicação, então, a gente pode fazer a multiplicação da mesma forma como às vezes a gente faz a exponenciação. Nesse caso, o que a gente está fazendo aqui? A gente vê que a gente está usando aqui um loop. Se um determinado valor aqui, se BI for 1, eu somo uma determinada constante. Se for 0, eu não somo, não faço nada. Então, essa soma condicional, a gente viu que dá para fazer. E aqui depois, o que a gente está fazendo? Na realidade, é só somando dois valores iguais. Certo? Então, a gente consegue fazer a multiplicação repetindo N vezes esse passo. E que passo é esse? A soma condicional. Mas, então, eu falava que isso aqui é como aquele algoritmo de exponenciação. Você faz o quê? Por exemplo, vamos supor que eu quero multiplicar 2 vezes 3. Então, o que é 2 vezes 3? Na realidade, eu pego 3 e somo 3. 3 mais 3. E se fosse 3 vezes 3? Eu posso somar 3 com 3 e depois somar 3. Então, na realidade, se eu fizer a decomposição binária aqui, de B, eu vou fazendo o quê? Na realidade, eu vou pegando o valor de A e vou... Porque ó, o C recebe o A. Aqui, se a gente reparar, isso aqui vai sempre duplicar o valor anterior dessa soma. Aqui ele está fazendo quem? A mais A. Então, o C passou a valer 2A. Se eu ignoro isso aqui por enquanto, depois eu vou ter quem? 4A, 8A, 16A, 32A. Então, eu vou tendo potências de 2. Então, eu vou somando, eu tenho essas potências de 2. E depois eu faço o quê? Eu somo só aquelas potências de 2 que me interessam. Né? Quando a gente falava do 3, 3 é 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Então, por isso que eu peguei B mais B e depois somei com B. Se eu fosse multiplicar por 5, 5 é 4 mais 1, 2 elevado ao quadrado mais 2 elevado a 0. Certo? Então, eu pego, se fosse 5 vezes o A, eu pego o A, do A consigo 2A, consigo 4A. Então, eu tenho 4A, porque eu tenho a potência de 2. E eu tenho o A, e eu somo os dois. Aqui está fazendo simplesmente somar isso. Certo? Então, dessa forma, você consegue um algoritmo que ele é polinomial em termos do número de bits, porque a quantidade de operações que a gente vai ter que fazer aqui é da ordem do número de bits, n bits. Tá? Então, o algoritmo é linear em termos de número de bits, certo? E é um procedimento que você pode fazer
pensar em termos de circuito usando aquela porta que a gente já viu, que é aquela soma, a soma aqui e a soma condicional. Certo? Então você pode colocar aqui N others, N somas controladas, certo? E você vai somar com o anterior, dependendo se aqui for 0 ou for 1, os valores do B. Tá? Então, dessa forma, você consegue simular a multiplicação, você consegue implementar a multiplicação usando as somas. Aqui, nesse caso, repare, a gente está mantendo os operandos. Tá? Não vou entrar aqui em detalhes, né, ali, como por que ele funciona, mas a gente verifica então que a gente está somando aqui os operandos. Na realidade, eu tive que usar mais 2n bits para guardar o resultado da multiplicação do A vezes B. Né? A gente pode também fazer de forma que a gente consiga que o resultado ele use os bits também de um dos operandos. Né? Ele não, obviamente que aqui não cabe, o resultado não cabe apenas de um dos operandos. Vou precisar de mais bits. Né? Porque se eu tenho n bits e m bits, o resultado vai ser, eu vou precisar de n mais m bits para guardar o resultado. Então só um operando não dá. Mas usando o que falta, que no fundo é o tamanho do A, né, com 0, eu consigo o resultado, né, com a substituição de um dos operandos. Dá para fazer algo parecido da multiplicação e dessa forma também conseguir a divisão, no qual a gente guarda o resultado da divisão e o resto, né, o div e o mod. Certo? Então repare, e sempre a gente pode pensar o seguinte, com essa informação você consegue obter a informação original. Certo? Então a gente vê que o procedimento ele é todo reversível. Aí você também pode pensar depois em operações modulares, operações mod n, né? Você quer pegar, você vai olhar o resto da divisão. Essas operações modulares, por exemplo, é usado lá naquele esquema lá de fatoração. Né? Então você também pode pensar na soma modular, na multiplicação modular. Enfim, aí eu só tenho um outro algoritmo de multiplicação que eu também estou colocando aqui para mostrar também que às vezes você pode pensar o teu circuito, às vezes também um pouco diferente. Nesse caso aqui, esse algoritmo Karatsuba é um algoritmo clássico para multiplicação, que ele é um pouco mais eficiente do que o algoritmo padrão, que ele é da ordem de n elevado a log de 3 na base 2, e que ele usa, você faz mais somas, mas você faz menos multiplicações, né, na prática. Mas, em termos de circuito, o que eu coloquei aqui, que eu acho interessante, é porque, nesse caso, a gente poderia pensar que já também num algoritmo recursivo. Na realidade, você vai fazer a multiplicação separando os seus operandos em partes. Né? A primeira metade e a segunda metade. E aí vai fazer a multiplicação dessas partes. Então você pode pensar no seu algoritmo como aqui no fundo, o mesmo algoritmo, o Karatsuba aqui, só que com metade dos operandos. Tá? Então com isso você tem um algoritmo aí recursivo. E aí também aqui a gente pode olhar, por exemplo, para ver a profundidade. Por exemplo, isso aqui é algo que você conseguiria fazer em paralelo. Né? A vantagem. Então você poderia pensar e também olhar para a profundidade do seu circuito, que esse aqui tem uma profundidade de circuito bastante baixa. Agora, por outro lado, a desvantagem é que eu vou precisar de mais bits extras, porque os bits que eu usar aqui, eu não consigo reaproveitar aqui. Se isso aqui fosse sequencial, eu executo esse, limpei. Aí esses mesmos bits eu posso usar aqui, né? Mas eles fazendo isso em paralelo, não tem como reaproveitar. Tá?
também, né, você poderia pensar no esquema de limpeza, mesma coisa, copia e executa, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia ver uma outra forma no qual você consegue fazer em parte paralelo mas ao mesmo tempo também aproveita um pouco dos bits. Então, as diversas variações você vai utilizar dependendo se você quer otimizar o espaço, aí você vai usar eles em sequência, ou se você quer otimizar o tempo, né, usar eles em paralelo. Tá? Enfim, tem umas diversas variações, aqui uma ideia da complexidade de espaço e de tempo e de profundidade. Então, tempo, por exemplo, numa primeira versão aqui, você tem que ter o espaço n log n. N elevado a log 3 na base 2. Né? Já você tem outras versões que você tem, em termos de espaço, ele é linear. O espaço não é muito grande, mas em compensação, teu tempo aumenta. Né? Às vezes já não compensa tanto. Né? Vou comentar brevemente também sobre síntese, porque a gente falou, isso aqui, por exemplo, era um design de circuito. Ó, aquele circuito lá, você vai montando, vai descobrindo, olha, não, mas esse bit aqui extra eu posso usar aqui, assim, assado. Né? Agora, se a gente fosse pensar em termos de síntese, assim, de você, dado a sua entrada e saída, sua correspondente entrada e saída, eu quero que ele me monte um circuito reversível. Será que eu tenho como fazer isso? A primeira coisa, você tem que definir que portas você está usando. Né? Porque, dependendo da porta, você também teria pesos diferentes, você poderia dar pesos diferentes. Então, a primeira coisa é definir que portas. Né? Então, primeiro que você tem que ter um conjunto universal de portas, ou seja, que ele conseguisse executar tudo que você quer, né? Qualquer operação. Então, por exemplo, um conjunto de portas universal é usando NOT, CNOT, TOEFL e TOEFL generalizada, só com controles positivos, certo? Mas com um controle só, 2 até N-1 controles. Isso é uma biblioteca universal. Outra biblioteca universal imagine que eu tenho todos os meus bits estando envolvidos na porta, só que alguns dos controles são positivos, outros são negativos, certo? Agora, o alvo eu coloquei aqui no D, mas na realidade ele poderia estar em qualquer linha, né? Eu posso trocar qualquer linha. Então, se eu pegar uma biblioteca desse conjunto de portas, que a gente está chamando de portas totalmente controladas, TOEFL totalmente controladas, elas também formam um conjunto universal. Uma porta desse tipo aqui, quando ela está totalmente controlada, na realidade ela troca, a gente pode pensar que ela troca duas sequências. A sequência, nesse caso aqui, essa porta em concreto, ela troca o 0, 1, 0, 0 por 0, 1, 0, 1. Né? E vice-versa. 0, 1, 0, 1 por 0, 1, 0, 0. Certo? Todos os outros estados, todas as outras combinações de entradas, ela permanece. Certo? Se eu entrar 1, 1, 1, 0, vai ficar 1, 0. Certo? Então ela troca, né, duas, digamos assim, sequências, né, em termos binários. Na síntese de circuito, a gente tem vários métodos. E primeiro a gente tem que olhar como é que vai ser a entrada. Né? A entrada, a gente poderia pensar numa tabela verdade, mas aqui a gente tem as nossas portas, elas sendo, por exemplo, como eu não tenho nenhuma combinação de saída igual, né, ou seja, minha função é bijetora, eu posso pensar assim mesmo como uma permutação, certo? A minha saída, por exemplo, preciso pensar em 3 bits, 000 vai para 010. Eu não vou ter mais ninguém que vai para 010, certo? Então, eu vou olhar todas as minhas possíveis saídas, no fundo, aí vão ser as minhas entradas numa outra ordem. Então, é nesse sentido que eu posso pensar como uma permutação. Né? Por exemplo, né, se eu colocar, o que significaria isso aqui? 1, 7, 5, 4. Por exemplo, 000 vai para 001. 001, aqui pode pensar como minha entrada é 0, 1, 2, 3, 4, isso aqui seriam minhas entradas. Minha saída vai ser 001, 111, 101, 100 e assim por diante, certo? Essas seriam as minhas saídas. Essa aqui é uma outra forma de representar uma permutação que a gente chama permutação em ciclos. O 0 foi para o 1, o 1 foi para o 7.
O 7 foi para o 6 e o 6 foi para o 0, certo? Então, é um outro tipo de representação. Então, normalmente a gente usa esse tipo, a gente usa a entrada assim, ou a vantagem de usar esse tipo de representação aqui é porque você às vezes consegue uma representação mais enxuta. Porque muitas vezes, para muitos casos, você tem pontos fixos. Por exemplo, 0, 0, 1 vai para 0, 0, 1. Então, na realidade, isso aí você poderia não representar. Porque aqui seria como se fosse um círculo com um elemento só. Certo? Então, é como quando você trabalha com matriz, às vezes você tem matrizes esparsas. Certo? Então, você às vezes quer uma representação mais enxuta. Ou quando você tem grafos, se você tem grafos com poucas arestas, você não usa matriz de adjacências. Porque a matriz de adjacências é quadrático, né, em termos, no número de vértices. Mas muitas vezes o número de arestas é baixo, não é quadrático. Então você usa outro tipo de representação que você não precise de tanto espaço para representar. Então acontece um pouco isso, a representação às vezes pode ser um pouco mais enxuta. E aí, no fundo, como é que a gente, a partir disso, vamos montar um circuito que me dê exatamente isso, né? Aqui, por exemplo, vai ser um exemplo de um circuito desse, né? Agora, como é que eu chego num circuito desse? Né? Bom, então, você tem vários métodos. Um método, por exemplo, é usando distância de Hamming, né, que ele vai olhar a quantidade de bits diferentes nas mesmas posições. Por exemplo, aqui era para estar 7, e aqui eu tenho 6. Então, em vez de ter 1, 1, 1, eu tenho 1, 1, 0. Eu tenho um bit de diferença aqui, certo? Então, o que você quer fazer? Você quer que tenha no final identidade, certo? O que é então, você ordenar de certa forma, você procura de certa forma se ordenar. Porque na realidade, o que a gente tem em termos de circuito é o contrário. É como se eu tivesse identidade, se eu não fiz nada, eu tenho identidade. À medida que eu faço o circuito, eu vou tendo essas combinações diferentes aqui. Então, dessa forma, um método é você ir variando os bits e zerando os bits aqui. Tentar jogar o 7 aqui. Aí depois tentar jogar o 6 aqui, e assim por diante. Só que eu não posso trocar quaisquer dois valores. Porque, por exemplo, na realidade, todas as minhas portas aqui, dessas totalmente controladas, elas trocam um bit, que é o bit alvo. Então, o 7 eu consigo trocar com 6, porque é um valor só. Agora, aqui, por exemplo, o 7 trocar com 1 eu não consigo. Não consigo trocar o 7 com 1, porque o 7 com 1 tem 2 bits de diferença. E cada porta só troca um bit. Ele só muda 1 ali na distância de Hamming, nesse sentido. Tá? Então, mas enfim, existe um método existem alguns métodos envolvendo a distância de Hamming. Existem vários métodos diferentes envolvendo a distância de Hamming. Existe uma outra abordagem bem diferente, que é usando o espectro de Reed-Miller. Na realidade, você usa um outro tipo de representação, uma representação espectral. Que é esse espectro de Reed-Miller, e aí nessa representação espectral você vai zerando, vai tentando diminuir a distância de Hamming no espectro e não na representação da permutação, daquela forma, né? Enfim, né? Eu não vou entrar aqui no mérito então também, até por questão de tempo, né? Mas métodos para né? Como é que para ir mostrando, mas no fundo, por exemplo, o que significa isso aqui, né? A gente teria aqui, essa porta aqui trocaria o 6 com o 7, pensando aqui o bit menos significativo sendo esse aqui, né? Porque ele trocaria 1, 1, 0 por 1, 1, então ele trocaria o 6 com o 7, certo? Então ele trocaria o 6 com o 7. Então cada uma dessas portas aqui faria essas diversas trocas aqui, certo? Mas também não vou entrar agora em detalhes do como, né? Tá? Bom, enfim, né? Então a gente vê que assim, claro, circuito reversível, na realidade teria muito mais outras coisas para a gente poderia comentar, até em termos de linguagens reversíveis e entre outros aspectos, mas em relação, pelo menos essa parte assim, de design, né? Então uma coisa que se procura é isso, né? De alguns circuitos que são importantes, clássicos, né? Assim, que são peças fundamentais, às vezes de circuitos maiores, né?
você tentar melhorar ao máximo, ver como que você consegue deixá-lo com enfim, que ele te dê a saída que você te deseja com menor quantidade de portas e também menor quantidade de espaço, né? Você tenta minimizar o espaço, né? E depois, um outro aspecto é essa parte, que mostrei por último, essa parte de síntese, né? Ou seja, como você quer, você tem a sua função, dado, por exemplo, por uma permutação, e você quer um circuito que seja eficiente, né? Que ele não seja muito grande, né? De acordo com o conjunto de portas dados, né? Uma biblioteca escolhida, né? Poderia aqui também comentar, entrar assim mais na parte também de computação quântica, inclusive também, né? Ou seja, falar um pouco das portas e tal, né? Se vocês tiverem curiosidade, mas também para não alongar muito, né? Eu terminaria por aqui mesmo, né? Obrigado. Bom, obrigado, Luiz. Perguntas? Obrigado. Só um segundo. Vocês têm software para simular essas portas? O que a gente talvez no nível lógico? O que a gente tem é procedimentos de síntese de circuitos que a gente desenvolveu. Né? Mas vocês também podem usar agora um simulador onde vocês podem verificar os sinais lógicos de computação? Existem simuladores, o RevKit, por exemplo, que em princípio você pode montar o teu circuito e ele te dá a tabela verdade, ele te dá... Mas assim, isso em geral sempre é para poucos bits, né? Você não tem para muitos bits. Mas você entra com as tuas conjuntos de portas e ele te desenha o circuito e ele te dá a tabela verdade ali do circuito. Mais alguma pergunta? Você mostrou um dos primeiros slides que já existe esse TIC, que é um processador que já usa a computação reversiva. Isso foi. Sim. Então já existem processadores que usam essa ideia. Sim, processadores assim, está na área acadêmica, assim, tem uma pesquisa básica, né, que é o pêndulo. Você está aqui do grupo do DeVos? Isso, exatamente. Na Holanda, né? Isso. Mas eu não sei se isso foi muito pra frente, né? Eles conseguiram fazer um chip que usa esse conceito. Você sabe de consumo, de quando eles conseguiram salvar, quando eles perderam da energia? Não sei. Jefferson. Com relação à energia, eu não sei. Atualmente tem um grupo de DeVos, que é lá na Bélgica, mas o pêndulo é no MIT, que é do pesquisador que agora está fora. Foi para a Universidade da Sul da Flórida. Michael Frank. Isso, Michael Frank. Exatamente. Até tem um artigo recente agora, em 2012 ou 2013, foi a primeira vez que eles comprovaram fisicamente o princípio Landau, né? Então, eles conseguiram medir as questões energéticas. E uma maneira de fazer, tipo, a questão do pêndulo ali, é fazer lógica diabática, né? Você vai salvando. Só que, de certa forma, você continua consumindo, porque as portas não são tão reversíveis. Mas quando você salva a informação, isso também pode ser reversível? Sim. Ali é reversível. Porque, pensa na própria nossa controlada, né? Você tem um bit A, e entrou 0. Depois dessa porta, você tem A e A. Certo? Então, você faz isso com bits, você pode fazer isso com N bits, né? Então você consegue voltar. Alguma pergunta? Como que você economiza energia nesse processo? Não, o que acontece é que você poderia pensar ao contrário. Todo o processamento irreversível, como é que você apaga a informação? Quando você apaga a informação gerando calor. Então tem um limite mínimo aí de log, mais 2 kBT, cabia um pouco de volt, Nas arquiteturas ali, inclusive nos algoritmos, é como se a memória ela tivesse. É uma dúvida também. É como se a memória tivesse que existir só
dentro de um ciclo de clock, ou seja, a memória só é relacionada a aquelas entradas daquele instante que você aplicou. Isso. Você não está usando, você não está usando tipo flip-flop, né? Você está usando algo desse tipo, né? Ou seja, quando se substituísse as entradas do computador, não haveria memória nenhuma com relação ao que foi feito antes. Nessa parte eu estou comparando com circuitos combinacionais, né? Não com circuitos lógicos com memória. Né? Voltando na questão lá do consumo, né? Você pensar na porta end, a porta convencional, você tem o 0 na saída, você não sabe o que você teve na entrada, né? Ou seja, você apagou a informação. Então, nas portas reversíveis, você não... Qualquer que seja a saída, você sabe qual foi a entrada, certo? E aí você não dissipa essa questão. Na verdade, ele não está economizando energia, ele está deixando de dissipar. Né? Então, ou seja, comparado com o computador convencional, ele está economizando. Certo? Porque o computador convencional é irreversível. É isso que eu estava. Né? E aí o que o Luiz falou, e a gente falou um pouco hoje de manhã, o CMOS ele consome muito acima desse limite, que é dado pelas portas irreversíveis. Né? Então as pessoas hoje não se preocupam muito com isso. Mas com agora as novas tecnologias, a fotônica e outras, que a gente consome bem menos, aí a gente chega próximo desse limite. E aí baixar desse limite já começa a ser uma coisa importante. Até porque esses dispositivos, como eles são muito pequenos, dependendo da forma que ele trabalha, a própria dissipação de calor pode gerar excitação dentro do circuito ali, que faz com que o circuito funcione aleatoriamente. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mais alguma pergunta? Essas portas reversíveis, igual a de Toffoli que você falou, elas existem para o CMOS ou elas estão só no mundo quântico e eu não consigo comprar e criar um circuito com elas? Tá, no CMOS não daria que o fato. Agora, você teria outras. Até mesmo, como o Luiz estava comentando hoje de manhã, né, teoricamente, você poderia tentar implementar isso com outras tecnologias, não necessariamente quânticas. Né? Ou seja, a gente está falando aqui, quer dizer, você pode implementar tudo em termos de computação clássica. Mas certo? Elas são teóricas atualmente? Mais ou menos. Algumas você tem com armazenamento de íons, armadilha de íons e tal, você tem alguma coisa, mas você, de certa forma, simula, assim, né? Você faz, você implementa, mas... Eu acho que aproveitando, né, fazendo uma propaganda, logo depois do Coffee Break, o Jefferson vai falar um pouquinho dessa parte. Ele vai falar com o PCA, por exemplo, como fazer com Quantum Dots. Pensar numa ideia de síntese física desses dispositivos. Bom, até aproveitando a pergunta, por exemplo, a gente tem ali a Toffoli. A Toffoli ela é uma end com a CNOT. Né? O Luiz fez lá a CNOT com cristal fotônico. Aí o objetivo é fazer uma porta de três entradas, 3 saídas, que é um pouco mais difícil porque você tem mais interações. Com ela e com a CNOT eu já consigo ficar universal. Né? A Engine também tem, é uma porta conhecida. Então, teoricamente, eu poderia implementar uma End e depois uma CNOT. Só que, essa é uma grande dúvida. Porque na verdade, quando eu tenho as 3 entradas e as 2 primeiras vão interagir, gerando um End para depois interagir com a terceira, eu, de certa forma, tive um End irreversível ali no caminho. Aí você não conseguiria voltar. E aí já dissipei. Sim. Eu até consigo, eu posso fazer a porta e depois ter a porta de novo para voltar para minhas entradas. Certo. Mas eu perdi essa parte intermediária. Essa parte intermediária eu não volto. Sim. Esse é um problema. Então, essa não é uma forma tão trivial de se fazer. Né? Agora, bom, deixa eu falar. Aqui não vai fechar o raciocínio. Essa era a dúvida, porque assim, eu implementaria facilmente a lógica. A ideia é assim, que todas as portas sejam reversíveis. Sejam reversíveis, exatamente. Que todos os seus passos sejam reversíveis. Acho que o Jefferson vai falar um pouco disso. Né? Estava pensando na fotônica, porque na fotônica a gente tem as duas separadas. Agora o desafio é como é que eu posso fazer com que ela funcione de uma vez.
Na verdade, a interação dos 3 bits de entrada tem que ser instantâneo para dar saída. Eu não posso fazer por partes. Se eu fizer por partes, eu vou estar dissipando intermediariamente. Eu vou ter, logicamente, reversível, mas fisicamente. Você poderia estar simulando um circuito reversível a partir de um circuito irreversível. Exatamente. Mas pensando em termos de consumo de energia, eu não vou resolver. Não resolve. Exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar é, por exemplo, eu vi que você usa muito o CNOT nas lógicas, né? O NOT por si só é revertível. Sim, NOT é reversível. Mas ali nos circuitos não aparece tanto, né? Quando você faz o assim. O NOT, ele aparece, por exemplo, quando você usa as portas controladas negativamente. Negativamente você põe um O NOT. controle nisso implicitamente você pode pensar como sendo, tendo um O NOT antes e um depois para depois voltar. Isso, exatamente. Tá. E depois pensar o seguinte, também aí o que precisa ver depois, assim, no futuro, o que pode ficar mais baratas, né? Como você pensa assim, atualmente, não, um AND, isso está mais barato que fazer um AND, né? Uhum. Então tem que verificar, por exemplo, porque também do ponto de vista, quando você vai implementar essas portas, se você implementar com portas quânticas, essas portas com controle negativo, elas não são mais custosas do que as portas só com controle positivo. Uhum. Não preciso colocar um AND, não preciso colocar um NOT em cada uma delas, 2 NOTs. Na verdade, eu preciso da mesma quantidade de portas. Uma Toffoli, ela com portas quânticas, ela usa 5 portas quânticas. Uhum. O CNOT usa 5, a Toffoli acho que usa 11. Ela com controles negativos, a não ser que os dois controles fossem negativos, mas se for com um controle negativo só, ele usa também 11, entendeu? Usa a mesma quantidade de portas quânticas. Mas essa 11 contando com as notes ou sem as notes? Só com as controles? Contando tudo. Contando tudo. E eu acho que nessas também acho que tem notes lá. Tá. E uma última pergunta, quando você faz a síntese, né, você tem alguns objetivos. Um, obviamente, que é cumprir a lógica. Tá? Sim, cumprir a tabela verdade. Isso. E a tabela verdade sendo verdade, né, você conseguindo a lógica desejada, você quer diminuir o número de portas, né, diminuir o número de níveis, porque o número de níveis vai ter uma relação com o tempo, quanto mais níveis, mais demorado é, e diminuir a área. É isso? Então você tem um problema multi-objetivo para resolver. Né? E como é que você lida com esse problema? Normalmente, por exemplo, as portas que a gente tem considerado, porque são mais fáceis em termos assim, de síntese, mas elas não chegam bem o melhor resultado. Elas são totalmente controladas. Uhum. Elas sendo totalmente controladas, elas têm você não vai conseguir colocar em paralelo. Ela começa essa questão só em memória sequencial. Agora, o que se faz normalmente, depois, existe o procedimento de síntese, existe um procedimento de pós-síntese. Você procura fazer o que também? Aí você tenta juntar essas portas. Eu tenho um conjunto de portas. Será que esse conjunto de portas não pode substituir por um outro conjunto de portas menor? Então, normalmente você tem alguns algoritmos para isso. Você usa lá a questão do template, de certa forma, tentar encontrar um subconjunto menor equivalente. Mais alguma dúvida, senhores? Não? Bom, então vamos agradecer o Luiz mais uma vez.